Voltei no intervalo agora. Vocês fingem que o vídeo cortou, eu finjo que foi cortado e tá tudo certo. Fui ali tomar uma água. Então vamos continuar aqui nossa aula lá, do ponto que nós paramos. Parei aqui para tomar água assim, que eu tô meio com a gargantinha um pouquinho inflamada, tá? Então a gente tava falando do eu e do tu, né? Aqui ó, eu e tu, que são do caso reto, que são sempre sujeitos. O mi e o ti, o que é que eles são? O mi e o ti, o que é que eles são? Oblíquos, e são sempre complementos. Oblíquos e são sempre complementos. Até aí, beleza. Só para recapitular lá. Aí, quando for um certo dia, a gente já teve frase com exemplos. Eu tenho um aluno, que o nome dele é Jones Clay. O nome é Jones Clay. Jones Clay, certo dia, conheceu um certo brotinho, né? Que é o brotinho dele, a paixão, o love. E aí, no primeiro encontro do Jones Clay, quando ele a conheceu, o que foi que o Jones Clay disse a Jones Clay? Porra, velho, caralho, velho, olha o que ele falou, velho. Ele desabafando com o Xinha, viu? Xinha, moleque piranha, ele colocou assim, entre, tracinho, e ela, entre tracinho e ela, aconteceu uma química massa. Isso foi de um escrever, ele falou assim, porra, moleque, tô sofrendo, tô cabisbaixo aí, porque entre tracinho e ela aconteceu uma química massa. Tranquilo, qual é a dica? Será que foi entre mim e ela, entre ti e ela, entre eu e ela, entre você e ela? Essa foi a frase que ele falou ao moleque piranha. Piranha, velho, tô precisando de um ombro amigo. Entre tracinho e ela aconteceu uma química massa. Vou botar aqui uma química massa. Que química foi, só Deus sabe. Aconteceu uma química massa. Vocês que estão levando por trás. Então, aí se nós formos completar esse tracinho aqui, qual é o passo a passo que a gente faz? Primeiro, a gente olha para cá. O eu e o tu, reto, sujeito. O mim e o ti, oblíquos, complemento. Todo mundo careca de saber. Vamos procurar verbo. Entre é verbo, gatinho? Não. Se você procurar o verbo, onde é que está o verbo aqui? Ó? Aconteceu, que é uma música de sala. É a cara do Display. Display Love. Você procurou o verbo aqui e encontrar. Então, primeiro o que você faz? Procura os verbos. Depois você vai procurar os verbos, conta a quantidade de verbos. Terceiro, você vai pegar os verbos que estão conjugados. Aí você olhou para cá, quantos verbos tem? Filho, tem o verbo aconteceu, né? Se tem o verbo aconteceu, você vai procurar quem é o sujeito dele. O que é que eu pergunto a ele para descobrir quem é? Você fala assim, vem cá. Aconteceu, gatinho, Bilbo, quem é seu sujeito? Aí você pergunta a ele o quê? O que, o, quem. Quem é o cadeludo? O que ou quem? Filho, o que ou quem que aconteceu? O que aconteceu? Filho? Aconteceu isso aqui, ó. Uma química massa. Então, se isso aqui respondeu a sua pergunta, o que é isso aqui? Sujeito. Aqui é seu sujeito. Uma química massa é seu sujeito. Tatinho, tem outro verbo na frase? Não é sujeito. Outro verbo. Não é verbo. Isso aqui tudo já é o sujeito. Se não tem mais verbo na sua frase, eu vou ter que colocar o quê? Complemento. Só que o eu e o tu, no caso do rap, serve como sujeito. Você já encontrou o sujeito do seu verbo. Nesse caso aqui, será que vai ser entre mim ou entre eu? Entre mim e ela aconteceu uma química massa. Então, obrigado. E pode colocar entre mim e ela, pensei que era entre eu e ela. Se você colocar entre eu e ela, tá errado, pô. Aí o cara falou que, pô, velho, se conheceu aí, pá, tá massa, velho. Entre eu e ela aí tá rolando um negócio, sei lá, um negócio quente, que sobe pelos peitos furviando. Entre eu e ela tá foda, né? Então, entre mim
e ela, aconteceu uma química massa. Vamos colocar outra lá então. Já que foi entre mim e ela, esse espaçozinho aqui vai ser o quê? Complemento. Porque assim, ó, quando você for completar, o espaço ou vai ser complemento ou vai ser sujeito. Se você procurou seu verbo e encontrou que ele tem sujeito, o espaço que sobra vai ser complemento. Se você procurou seu verbo, não encontrou o sujeito, o espaço que sobra vai ser sujeito. Caso não seja um verbo pessoal, né? Então vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ai, docica, meu amor. Ai, 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 ai. Ah, um apagador novo, ai, ai. Daquele do Polishop. Coloca outra frase aí. Aí, com o passar do tempo, Jones Clay foi evoluindo, escolhemos ele hoje. Jones Clay, gatinho, foi evoluindo e bum, evoluiu. Aí ele falou assim, velho, eu acho que entre, aí ele falou assim, entre, ele chamou ela de minha brotinha. Ele falou assim, entre ela e a existe amor. Que love, hein, pai? Que bonitinho. Entre ela e existe amor. Será que vai ser entre ela e eu ou entre ela e mim? Vamos lá, é fácil. O que a gente faz primeiro? Procura verbo. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Cadê amor? Amor não é um sentimento, né? Amar é verbo, amor é substantivo. Ou é. Então, quem é o verbo aqui? Encontrou o verbo lá, o verbo existir. Beleza, o que é que você faz lá? Verbo existir. Verbo existir. Quem é seu sujeito? Quem é esse sujeito? Aí fala o que para você? Pergunte o que ou quem. Pergunte o que ou quem. Pergunte o que ou quem. O que ou quem existe? O que ou quem existe? Foi o que ele falou? Ah, sei lá, velho, tá rolando amor. Então, o que existe lá, o que ou quem existe no amor, então, amor aqui vai ser o quê? Sujeito. Ô, sujeito velho que bate. Vamos bate. Então, amor foi sujeito. Se você pegou lá o seu verbo, encontrou o seu sujeito, lá no tracinho lá, tem outro verbo na frase? Não. O que é que sobra aqui para esse tracinho aqui? Complemento. Porque sempre na dúvida entre eu e tu, mi e ti, ou vai ser complemento, que é mi e ti, ou vai ser sujeito, que é eu e tu. Nesse caso aqui, vai ser como aqui. Não encontrou o sujeito, quer que sobra para cá? Complemento. Quem é complemento? Ou mi ou ti. Se você colocar o ti, troca o verbo. Para não trocar o verbo, o que é que você coloca? Mi. Então, o que foi que ele falou? Cara, entre ela e mim existe amor. Ah, que bonitinho, que fofo. Nossa, que legal. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer outra, tá? Apagar aqui. Bahia, minha porra. 10, camisa 10, vazio estourado. Não olha a mãe do prof não, porque aqui não é lodo não. Aqui é a tinta do negócio da X aqui do 4 aqui. Deixa eu apagar aqui. Mas nunca na vida, vocês erraram um negócio desse, vocês merecem uma surra. Aí beleza. Quando foi um dia, aí me chegou um moleque piranha, que disse que é o parceiro confidencial dele. E aí, o moleque piranha, que vocês devem descobrir quem é, um rapaz famoso aí. Aí ele falou assim, ô meu brother, ele foi o padrão do Clay, o Clay estava um pouco meio comovido, meio diferente com ele, aí ele falou assim, meu brother, ouve, ele falou assim, ouve desenho, ouve o câmera aqui vai encher o lápis, tá? Ouve desentendimento, aqui ó, houve um desentendimento entre o que ele falou, vai, houve um desentendimento entre tracinho e tracinho. Agora, fica fácil para completar, o que a gente vai procurar lá? Cadê o verbo? Ah, cara, verbo ajar, né? É o verbo ajar. Se liga só, é o verbo haver, Esse verbo haver aqui está no sentido de existir? Sentido de existir, sim.
O verbo haver no sentido de existir ele é o quê? Impessoal. Beleza. Se ele é impessoal, ele fica como? Terceira pessoa singular. Não é assim que o pessoal não estou falar então, mas vou falar. É o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Se o cara é impessoal, o que acontece lá? Oração sem sujeito. Beleza? Então, oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração é um verbo, tá? Então, aqui é oração sem sujeito. Cara, se o verbo é impessoal, cadê o nome impessoal? Como é que eu vou saber quem é um sujeito? O que eu vou fazer lá, pela regra de concordância, deixar ele na terceira singular. Ele existir, ele é impessoal, oração sem sujeito. Se é oração sem sujeito, saca só. O eu e o tu é reto e vai ser sujeito. O mim e o ti é oblíquo e é complemento. Eu tenho que colocar um aqui e tenho que colocar um aqui. Será que eu poderia colocar assim? Houve um desentendimento entre eu e ele? O eu é reto e é sempre sujeito. E você descobriu o quê? Que aqui é um verbo haver no sentido de existir, que é impessoal, oração sem sujeito. Se os pronomes pessoais substituem as pessoas do discurso, se eu quero substituir pessoas do discurso aqui, e você descobriu que aqui é oração sem sujeito, se o cara não tem sujeito, como é que eu vou colocar eu ou tu? Se a gente sabe que o eu e tu é reto e tem que colocar sujeito. Então, se aqui não é sujeito, aqui vai ser o quê? Complemento. E aqui vai ser o quê? Complemento também. E quem é complemento, gatinho? Quem é que é complemento? Mim e ti. Simples assim. Entendeu? Qual foi o exemplo aqui? Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Quando o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. A oração é verbo, tá? Então a frase não tem sujeito. Se nós aprendemos que o eu e o tu são sempre sujeito, e você está dizendo que esse cara aqui não tem sujeito, não faz sentido algum eu colocar o eu e o tu, porque o eu e o tu são sujeitos. Vai entrar o quê? Em contradição. Então, se esse cara aqui não é sujeito, lembra lá, quando não é sujeito tem que ser complemento. Quando não é sujeito é complemento. Então aqui é complemento e aqui é complemento. Então como foi que ficou a frase? Houve um desentendimento entre mim e ti. Aí tá certinho, aí tá beleza. Deixa eu apagar aqui pra gente fazer outro. Boa, de boaça. Aí, lembra lá do namorado do cara lá? Aí um dia chegando em casa, aí ela falou assim: Mascarina Mascarina trouxe os ingredientes para... Vocês querem comer o que, galera? Mascarina trouxe os ingredientes para fazer a sopa. Vamos aqui. Mascarina trouxe os ingredientes para tracinho fazer a sopa. Agora fica fácil, né? O que a gente faz primeiro? Procura os verbos. Quem são os verbos aí da frase aí? Tá aqui um e tá aqui o outro. Beleza. O que eu pergunto aqui? O que ou quem? O que ou quem trouxe os ingredientes? Quem foi? Mascarina. Então, mascarina aqui vai ser o quê? Sujeito. Beleza. Sobrou outro tracinho aqui. Chega lá e pergunta o quê? Para esse verbo. O que ou quem vai fazer a sopa? O que ou quem vai fazer a sopa? Eu, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui vai ser o quê? O sujeito desse verbo aqui. Então, o sujeito desse verbo está aqui e o sujeito desse verbo aqui é o da Salafone. Então, como é que fica? Mascarina trouxe os ingredientes para eu fazer a sopa. Beleza? Beleza, meu cara? Beleza. Pô, esse negócio do cara fingir que tem gente na sala é foda, viu, meu? O cara não quer interagir, interagindo com as moscas, só ouvindo notícia de Zika vírus e esse e aquilo, toda hora tem que limpar esse negocinho aqui. Porra! Aí eu pego e meto uma frase assim, ó. Quer ver? Vou apagar esse aqui. Eu vou apagar esse aqui, né? Esse vocês anotaram, né? Vou apagar esse aqui. Apagar? Apagar, o quadro é meu, apaga se você quiser. Pronto, agora eu vou usar tudo. Aí a gente coloca assim, né? A gente coloca isso aqui. Parece
Para comer. Sei lá, comer o quê? Comer jaca. Parece fácil para tracinho comer jaca. Boa frase, né? Parece fácil para tracinho comer jaca. Se liga, cuidado, isso aí, cuidado e cuidado. Qual é o primeiro passo que a gente faz aí? Qual é o primeiro passo lá? Procurar verbo. Aqui é verbo? É. E aqui também é verbo. E aí você pergunta assim, parece fácil para tracinho comer jaca. Parece fácil para tracinho comer jaca. Aí você olha. Se liga só, o que é que você pergunta a esse cara aqui? Quem é o sujeito dele? Não é esse aqui? Quem é o sujeito? Eu vou perguntar o que ou quem. O que ou quem parece fácil? Olha que pegadinha da porra. Comer jaca. Então você vê que comer jaca é o sujeito desse verbo aqui? Olha que onda, velho. Percebeu? Que comer jaca era o sujeito daquela frase ali? Se você já encontrou o sujeito desse cara aqui, tem um verbo aqui. Se você já encontrou o sujeito desse cara aqui, então o verbo é esse. Mas aqui nem é um verbo, mas está dentro do sujeito, cara. Está dentro do sujeito relacional. Então, se você já encontrou o sujeito desse verbo, o que é que sobra para colocar lá no tracinho? Um complemento, né? Porque quando você encontra o sujeito, falta complemento. E quem é complemento? Mim e ti. Se eu colocar aqui não para não esquecer. Eu. Colocar aqui não para não esquecer, né? Eu e tu. Reto. Desceu pelo seu reto e é sujeito. Mim e ti. Complementos. E são o quê? Oblíquos. Na questão, como é que você faz? Se não vai ser sujeito que é eu e tu, vai ser o quê? Complemento. Se for complemento, é mim e ti. Se for sujeito, eu e tu. Então, o sujeito desse verbo aqui é comer jaca. Então, o que não tem mais verbos aqui, ó. Porque aqui está no sujeito. Sobrou um tracinho aqui, que esse tracinho aí vai ser o quê? Complemento. Então, parece fácil para mim comer jaca. Cuidado com a pegadinha desse tipo de questão. Cuidado e cuidado. Então, aqui é o sujeito do verbo parecer. Se aí já é o sujeito, o tracinho que sobra vai ser o quê? Complemento. Beleza? Então, cuidado, porque tem uma galera que sempre foi naquela onda de não, eu vou ter que gravar porque mim não conjuga verbo, que é mim de ídio, que mim no final. Realmente mim não conjuga verbo mesmo não, mas não é isso que acontece que o mim está conjugando verbo não. Algumas vezes a frase está numa ordem invertida e você não percebeu. Lembra da frase agora que a gente falou que parece fácil para mim comer jaca? Se você fosse escrever a frase na ordem direta, era isso aqui, ó. Comer jaca parece fácil para mim. Você ligou lá? Comer jaca parece fácil para mim. O que parece fácil para mim? Comer jaca. Essa é a ordem direta da frase aqui. Só que você está acostumado com isso aqui. Colocar esse pedacinho aqui no fundo. Então, cuidado e cuidado. Então, ó, sujeito, tá aqui, complemento, né? Que é o mim. Cuidado com isso. Aí vamos colocar outra frase assim, é fácil para tracinho. Colocar aqui. Comer isso. É fácil para tracinho comer isso. O que é que a gente faz primeiro? Procura verbo, depois quantos verbos tem, olha as conjugações e depois você vai procurar o sujeito de cada verbo. Beleza, aí tem essa frase aí. É fácil para tracinho comer isso. Aí você procura aqui, verbo ser, e tem esse troço aqui de novo. Beleza. Aí você vai lá e pergunta assim, vamos procurar o sujeito. O que ou quem é fácil? O que ou quem eu faço? Procura esse cara aqui. O que ou quem é fácil? O que ou quem é fácil? O que ou quem é fácil? Liga só, ó. Você percebeu que comer isso é o sujeito do verbo ser aqui, ó? O que ou quem é fácil? Comer isso, então. Mais outro invertido, ó. Esse cara aqui foi o quê? Sujeito. Se aqui foi sujeito, o que é que sobra aqui? Complemento.
porque sempre o cara vai ser complemento e eu vou ser sujeito. Se for sujeito, eu e tu. Se for complemento, mim e ti. Então vai ser o quê? É fácil para mim comer isso. Como é que ficaria a frase na ordem direta? Ficaria assim, ó. Comer isso é fácil para mim. Essa é a ordem direta. Aí você consegue ver. Ah, cara, o que é fácil para mim? Comer isso, sujeito, é fácil para mim, complemento. Viu que na ordem direta fica mais fácil? Então, cuidado com esse tipo de questão, para não estar errando questão medíocre.